Muito boa tarde a você, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje estaremos fazendo a terceira aula do livro de Gênesis. Mas antes de iniciarmos a aula, eu queria trazer para você nesse momento uma reflexão sobre a pedra. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como arma. O empreendedor a usou para a construção. O camponês dela fez um assento. Michelangelo dela fez uma escultura. Davi com ela matou um gigante. Jesus mandou removê-la para ressuscitar Lázaro. Observe que a cada diferença não está na pedra, mas na atitude das pessoas. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu crescimento. Que Deus lhe dê sabedoria para saber o que fazer com cada pedra que você encontrar. Muito boa tarde a você que já está comigo neste momento. Quero aqui já agradecer já na nossa linha aqui ao vivo, Rosa Bezerra. Muito obrigado, Rosa, por você já estar curtindo este vídeo que nós estamos nesse momento, que foi feito com muito amor para todos vocês, tá bom? Espero que você, a Rosa Bezerra, como outros que vão participar comigo aí, possa compartilhar, curtir nesta live, sabendo que este vídeo nós estaremos colocando também no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube é só você entrar no canal do Dr. Diogo Guilherme. Você entrando, você se inscreve, você aciona lá o sininho, que o YouTube irá com toda certeza lembrar você dos momentos que nós estivemos fazendo a live. Já aprendemos a primeira aula de Gênesis, a segunda aula de Gênesis, agora estamos na terceira aula de Gênesis. Eu acredito que nós vamos aprender mais e mais e mais ainda acerca dos projetos, dos planos de Deus para com o seu povo, para com a sua vida, para com todos nós. Nós iremos aprender mesmo, porque Deus, Ele é fiel. E eu quero agora, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu queria botar aqui um louvor lindo, maravilhoso, de uma menina que eu amo de todo o coração. E com certeza você vai gostar. Eu sei que o Espírito de Deus vai tocar no teu coração através do louvor desta linda garota que eu amo demais. Olha aí, escute ela louvando a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Quero agradecer a Deus o privilégio de estar com os irmãos aqui esta noite. Vamos louvar o nome de Jesus. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Vamos adorar a Deus e dizer: Senhor, foi a melhor coisa que eu já fiz no dia que te encontrei. Louvem comigo. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas
Oi você, vai ter um problema aqui de transição de vídeo, mas nós iremos preparar esse belíssimo louvor para você nesta tarde, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa derramar muitas bênçãos sem medida na tua vida. Nós estamos aqui falando um pouquinho de uma disciplina que eu também considero muito importante, porque através dessa disciplina nós podemos ter assim um direcionamento norte, né, de como até ver a Bíblia no seu todo, pegando alguns detalhes muito importantes de cada capítulo, de cada versículo. Através dessa disciplina a gente aprende de uma forma, ter um foco central do que o escritor ele passou para nós. Eu digo para nós porque para cada ano, para cada século, para cada momento da história, nós observamos que a Bíblia ela é muito importante para todo ser humano. Já tentaram queimaram a Bíblia, pensando que tinha acabado com a Bíblia, mas parece que quando Deus é Deus, quando Deus age na vida das pessoas, na vida das histórias, muitos nomes que passaram da história tentaram realmente extinguir a Bíblia, mas louvado seja Deus que a Bíblia ela permanece até o dia de hoje, e hoje nós temos consciência desse valor histórico que é a palavra de Deus. E hoje, durante esses 3 dias, 3 momentos que nós estamos vivendo, eu e vocês juntos, nós estamos fazendo aqui um resumo completo do livro de Gênesis. Na primeira aula, nós estudamos desde o capítulo 1 até o capítulo 9, depois estudamos a aula 2, do capítulo 10 até o capítulo 35, e hoje nós vamos estudar do capítulo 35 até o capítulo 50. Hoje, nós, se Deus quiser, nós vamos fechar esta aula, e eu espero muito, né, ter contribuído nesse primeiro momento com vocês, que vocês possam realmente pegar, né, este caminho, né, de conhecimento, que é buscar este conhecimento, de se envolver neste conhecimento, de aprender, porque você não aprende a Bíblia só apenas lendo ela. Você vai entender a Bíblia também, saber como interpretar a Bíblia. E você não pode interpretar a Bíblia de acordo com a nossa cultura, porque tem muitos pregadores que às vezes pegam textos da Bíblia e dentro desses contextos eles usam de pretextos, usando palavras que geram emotividades na vida do ser humano. A palavra de Deus ela gera vida, e vida com abundância para as pessoas. Quando a estudamos, quando a pesquisamos, quando nos envolvemos não somente na leitura, mas tem que haver aquela curiosidade da nossa parte em saber por que aquele escritor usou aqueles personagens, usou aqueles momentos dos lugares, até também acerca do comportamento também das pessoas que aparece no livro da Bíblia. Por que ele fez daquilo? Por que Deus permitiu? Porque Deus inspirou daquele jeito. Nós temos que fomentar em nós essa curiosidade, esse interesse, não somente de ler, É como a palavra diz, é como um boi que debulha. O boi ele passa o dia todo comendo os capizinhos, aí quando é à noite ele vai para debaixo de uma árvore, ele fica debulhando, ele volta aquela comida, né, de novo, ele começa a ficar mascando, né, para ficar realmente bem direitinho, para poder assim nutrir. Assim tem que ser também a pessoa que vai buscar o conhecimento. Não é somente eu pegar a palavra de Deus, abrir ela, ler, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, Por que Deus inspirou Moisés para escrever desta forma?
O que acontece, gente, outra curiosidade que eu quero passar para vocês. Observe quando você lê o capítulo 1 do verso 1. Quando você lê o capítulo 1 do verso 2, parece que passou um espaço-tempo muito grande. Parece que ele muda assim, né? Ele no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí do verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Observe, dá para entender como se houvesse um momento que ele interrompia o versículo 1, e no versículo 2 ele começa a detalhar de forma bem clara, né, como foi a organização de toda a criação. Mas por que ele fez isso? O que ocorreu dessa pausa que aparentemente aparece quando fazemos a leitura do livro de Gênesis? Então é nessas curiosidades, aí de Diogo, eu não, o que é que eu devo fazer? Porque eu só tenho a Bíblia. Por isso que é muito importante vocês que estão interessados em buscar o conhecimento, em buscar ou estar envolvido nesse conhecimento, de pregar realmente, né, a exegese de forma correta. É muito importante vocês terem livros, né, livros que vão te ajudar, te dar aquele amparo, né? Porque tem pessoas na sua ignorância, eles dizem, eu não preciso ter outros livros, eu já tenho a Bíblia. E muitas pessoas têm a Bíblia e interpretam a Bíblia conforme a sua concepção. Entenda uma coisa, quando você lê a Bíblia, você tem que entender algo, que a Bíblia foi escrita dentro da cultura da época. Deus usou instrumentos humanos na época deles. Então, Deus usou conforme o conhecimento que eles tinham na época. Então, quando eles tiveram as visões dele, eles viram visões futuras, visões que hoje, talvez se nós estivéssemos vendo, nós podíamos ter um entendimento melhor do que Deus estava mostrando. Então, igualmente João quando estava na ilha de Patmos, ele teve aquelas visões, ele começou a ver, então ele via coisas, né, do futuro que para ele não sabia discernir. Mas segundo o conhecimento dele, da época, ele passou um pouco para nós do que ele entendeu. E nós temos que ter esse conhecimento, essa postura de poder assim compreender, né, para podermos interpretarmos a Bíblia de forma correta. Até tem um texto de Daniel, diz que Daniel, quando ele viu uma visão de homens correndo de um lugar para outro, segundo alguns teólogos, eles dizem que ali Daniel teve a visão de um avião. Realmente, quando você, no caso, eu estando aqui em Sobral, eu vou correndo até os Estados Unidos, isso é algo, bem dizer, é quase impossível eu fazer essa proeza. Então Daniel viu lá o Diogo entrando dentro do avião, voando até chegar em outro lugar, nos Estados Unidos. Então Daniel, quando teve a visão, ele contemplou esta realidade. Ele não disse nome avião, mas ele disse que ele viu homens correndo de uma parte para outra. Então não é só questão de ler, mas é a questão também de compreender o que a palavra de Deus nos fala também nos dias de hoje. Eu glorifico muito a Deus, o Deus está assim fazendo em nossas vidas. Nesta tarde eu quero muito passar para você o conhecimento, né, da palavra de Deus, este conhecimento que edifica, esse conhecimento que gera graça de Deus, este conhecimento, né, que vamos passar nesta tarde para vocês. Eu coloquei aí compreendendo a Bíblia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Eu creio que nessa tarde o Senhor vai derramar muitas bênçãos sem medidas nos nossos corações. Estou aqui passando aqui os slides para nós podermos compreender um pouco melhor, né? Nós terminamos na segunda aula falando um pouco sobre, né, o segundo patriarca, né, Isaac, né, que foi do capítulo 17 até
o capítulo 35. Nós terminamos falando sobre esses assuntos que vocês estão vendo aí no vídeo, né? A escolha por Abraão de uma esposa para ele, né? Deus lhe aparece e renova um pacto feito com seu pai. Observe, né, que é enganado por Jacó, de que foi um símbolo o nascimento de Isaac, a ida dele ao Monte Moriá, o que significou o seu resgate de morte, seu pai enviando o seu escravo para buscar uma esposa. Tudo isso nós falamos na aula passada. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Jacó, que vai do capítulo 25 até o capítulo 35. Observe que quando Jacó nasce 2 filhos, Isaac e Esaú. Esaú foi rejeitado, né, segundo a história nos narra. E dentro dessa contrapartida, né, nós observando a história de ambos os dois, nós observamos que o que nós podemos aprender, melhor dizendo, é os acontecimentos importantes na vida de Jacó. Por exemplo, comprou a primogenitura de seu irmão, enganou seu pai, fugiu para Padã Arã, a visão e o voto, suas transações com Labão, a luta com o anjo lá no vale de Jaboque, a reconciliação com Esaú, a sua saída ao Egito e o seu encontro com José, e sua morte e sepultamento. Então aqui é um pouquinho do esboço da biografia de Jacó, não é isso? E dentro do que nós já lemos a Bíblia, que você já leu a história de Jacó, e eu quero aqui passar para vocês alguns fatos importantes acerca do caráter e a experiência, né, tanto do caráter de Jacó, como também a sua experiência, a sua experiência que ele viveu durante a sua caminhada. Vamos aqui o que nós podemos aprender. Primeiro, podemos notar a combinação da esperteza para os negócios e o desejo do conhecimento de Deus. Porque quando eu olho a vida de Jacó, eu vejo aqui a esperteza dele para negociar e também o desejo dele de conhecer um pouco de Deus. Observe que estas duas características se revelam nas tentativas de Jacó apoderar-se da primogenitura e bênção. Observe que Jacó, quem tinha o direito da primogenitura e da bênção, era Esaú. Então, segundo a história da Bíblia, que Esaú foi caçar, e o pai dele pediu para ele ir atrás de uma caça, para ele fazer tipo uma lentilha, né? E naquele momento ele foi atrás da caça, e mais infelizmente ele foi infeliz. Chegou com muita fome. Então Jacó se aproveitou dessa fraqueza de Esaú e, de forma, possamos dizer, enganosa, ele preparou um prato de lentilha, por sinal muito deliciosa, que atiçou a fome, né, de Esaú, e Esaú trocou a sua bênção de sua primogenitura por um prato de lentilha. Vamos aqui recordar aqui um pouco da história, que os judeus hoje o que nós podemos observar é uma nação muito religiosa, mas também é uma nação muito dos negócios. Nós conhecemos até aqui no Brasil grandes empreendedores como Silvio Santos, né, que é o Abravanel, né? Observe que são uma nação muito boa na questão de religião e também de negociar. Outra coisa que nós aprendemos através da vida de Jacó, que Jacó teve exilado de sua própria terra.
durante mais ou menos 20 anos. Os judeus, na sua totalidade, estão fora de sua própria terra há mais de 1900 anos. Outra coisa que eu aprendo aqui com vocês, que Jacó, ao ser exilado, ele levava a promessa que o Senhor o reconduziria para cumprir a sua promessa que ele fez a Abraão. Da mesma maneira, a restauração de Israel está prometida para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos aqui observar que esta restauração, né, que foi prometida, elas são amados, né, por causa de Abraão, por causa de Isaac e por causa de Jacó. Deixa eu pegar aqui a Bíblia para ler aqui junto com vocês. Vou pegar aqui a Bíblia, Romanos, no capítulo 11. Romanos, no capítulo 11. Capítulo 28. Diz assim para nós: assim, Romanos capítulo 11, verso 28. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, armados por causa dos vossos pais. Quem foi os nossos pais? Segundo a Bíblia, Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso? Então, o plano de Deus cumpriu-se por meio de Jacó, apesar dos defeitos e do seu caráter. Apesar dos defeitos que hoje nós até criticamos acerca da atitude de Jacó, né, dentro do seu defeito, dentro do seu caráter, mas uma maneira sucederá com Israel e como nação. Assim como foi transformado o caráter de Jacó, assim também será transformado os seus descendentes. Observe que todos os acontecimentos, vou tentar explicar melhor para vocês tentar compreender um pouco desta aula de hoje. Observamos que, como eu já disse várias vezes, Deus pegou aqueles personagens, são fatos que realmente aconteceram, mas podemos ver que dentro dos acontecimentos Deus inspirou a sua palavra através dos defeitos e das virtudes dos homens e das mulheres do passado. Lógico que estes exemplos é para que hoje não somente a nação de Israel, mas também a igreja que viria a nascer futuramente pudesse assim rever esses conceitos acerca das nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos defeitos, que possam ser a cada dia modelados de acordo com a palavra de Deus. Então, através das experiências, não só lidas, mas não só revistas, não só observadas por nós hoje, que gerou uma oportunidade essa que cada um de nós podemos perceber e trazer para a nossa vida como uma forma de gerar uma edificação, um crescimento, tanto na vida de Abraão, como na vida de Isaac, como hoje na vida de Jacó. Esses três patriarcas que, através dos seus defeitos e de suas virtudes, quando eu leio a palavra de Deus, eu analiso
e eu olho para aqueles exemplos e eu vejo a minha vida e vejo quais similares. Realmente, quando eu olho para mim, eu vejo as minhas limitações, eu vejo os meus momentos de virtudes e os meus momentos de defeito. Mas que o que acontece? Mas com um objetivo, que eu vinha crescer, que eu vinha progredir, que eu venha cada dia mais ter uma intimidade com Deus. Não me afastar dele, mas se aproximar mais e mais ainda desse Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre. Observamos que dentro dessas lições, dentro dessas experiências de Jacó, nós tiramos algumas lições importantes que possamos aqui aprender juntos. Eu observo primeiro o poder da graça de Deus. Observe que Jacó era tudo quanto significava. O nome Jacó significava o suplantador, o enganador. Observe que os laços sagrados da família não foram barreiras para os seus ardis, pois seu próprio pai e seu irmão foram vítimas das suas astúcias. Mas, através da escória do pecado de Jacó, Deus viu o brilho daquilo que tem sido comparado o ouro puro, que é a fé. Observe que é como de aquele louvor, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Observe que mesmo Jacó usando, era ardiloso, enganou, mas Deus viu o outro lado bom de Jacó. Ele viu a fé de Jacó. Observe que o grande valor que Deus dá à fé, embora os ardis de Jacó para obter a primogenitura de seu irmão sejam inexcusáveis, o seu sincero desejo de obtê-la demonstrou o seu apreço pelas coisas espirituais. Lógico que ele usou a forma errada, mas o desejo dele era de buscar ter esse apreço pelas coisas espirituais. A própria Bíblia diz que devemos buscar as coisas que são lá de cima. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Outra coisa que eu aprendo dentro de uma lição na vida de Jacó, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Observe que Labão, tio de Jacó, foi o que ele fez. Deus fez de Labão um instrumento, exatamente um instrumento de correção para disciplinar Jacó. Jacó enganou outros, mas em compensação ele foi também enganado. Encontrou em seu tio um espelho em que refletia as suas próprias astúcias. Quantas vezes na nossa vida, meus queridos, às vezes nós usamos atitudes não agradáveis a Deus, e às vezes vem pessoas que fazem do mesmo jeito conosco, e às vezes nos chateamos, nos magoamos, não queremos mais conversa, não quer mais nada. Observe, a Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Observe, Jacó, ele enganou, fruto do engano, e ele também foi enganado. Interessante foi o comportamento de Jacó diante desse engano. Eu acho que a consciência dele pesou, diz: agora, meu filho, tu está comendo, daquilo que tu fez com o teu pai e com teu irmão. Agora o teu tio está usando os mesmos ardis. Jacó tem que trabalhar quase 20 anos para realmente ele receber aquilo que ele tanto queria. Que lição, gente, maravilhosa, quando nós olhamos acerca da vida de Jacó. Eu acho que nessa hora a gente fica refletindo, a gente fica pensando na nossa vida, A gente fica pensando, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes pensamos que estamos agradando a Deus, que estamos
fazendo algo de bom, e acaba o que acontece, né? Acaba a gente pagando um preço pela mesma moeda, né? É um negócio sério. A gente fica refletindo na vida, a gente fica pensando. Não só o exemplo de Jacó, mas tem tantos exemplos maravilhosos na Bíblia que a gente, quando começamos a ler, e de repente aquelas lições que nós observamos na nossa leitura, às vezes aí vem a voz da consciência que nos desperta, que nos orienta, né, nos ensina. É maravilhoso, queridos e queridas, quando nós temos a consciência despertada. É muito importante, uma coisa que aqui eu penso, aqui eu analiso, que devemos sempre deixar nossa consciência despertada com relação a certas situações que às vezes envolvem a nossa vida. Por que que isto aconteceu? Por que que isto está acontecendo? Por que que Deus permitiu isso? Por que que aconteceu aquilo? E a gente olhando assim para a vida de Jacó, né? Lógico que Jacó, ele queria a bênção. Ele queria as coisas, as bênçãos de Deus. Só que a atitude dele não foi certa, não foi boa. Ele enganou o pai, enganou a mãe, enganou o irmão, fugiu, com medo de ser morto pelo irmão dele. Encontrou lá seu tio Labão, se engraçou por uma menina, mas foi enganado pelo seu tio 2 vezes. A nossa vida é, como diz a pessoa, uma caixinha de surpresa. Então, desperte a sua consciência, desperte os seus sentimentos. Não vamos só lastimar pelo que está acontecendo. Vamos colocar a nossa mão na consciência e vamos pensar de, meu Deus, por que aconteceu isso? Por que Deus está permitindo na minha vida? Aí quando a gente deixa a nossa memória começar a rever todas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, aí te analisar, realmente não sou tão justo não. Eu estou merecendo que aconteceu isto. Mas Deus é Deus de misericórdia. Deus abençoou Jacó, mesmo Deus vendo esse lado errado, mas ele viu também a intenção boa de Jacó em querer sua bênção, em querer sua vitória. Talvez você nesta tarde também está da mesma forma, não entendendo, não está compreendendo o porquê das coisas estão acontecendo na tua vida. Mas eu quero dizer nessa tarde, mesmo você não compreendendo, mesmo você não entendendo, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te mostrar, deixa Deus te ensinar, deixa Deus te dar a ti a tua vitória que tu tanto precisa. Deus sabe a maneira, Deus sabe a forma de como esta bênção vai chegar até em tuas mãos. Apenas confia, espera que ela virá com toda certeza. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. E agora do capítulo 37 até o capítulo 50, agora aparece a história de José, o 4º patriarca, um jovem apenas de 17 anos, o favorito de seu pai, Israel, a quem este último abertamente manifestava seu afeto e apreço, e desta maneira causou a inveja dos outros irmãos. José também foi favorecido pelo Senhor, que lhe revelou por sonhos
que reinaria sobre os outros membros da sua família. Realmente aqui é uma forma bem sintética do que eu posso te falar um pouco da vida de José. Vamos ver o significado dessa história. Primeiro, se observa as experiências de José. Estavam ligados com um plano de redenção, do qual já mencionamos. Deus permitiu que fosse vendido, né, para o Egito, e que sofresse para poder ser elevado. E é dessa maneira de ter uma oportunidade de alimentar a família escolhida durante a fome, colocá-la num território onde pudesse tornar-se uma grande nação e passar por diversas experiências até que Jeová o conduzisse à conquista da terra prometida. Quantas experiências, quantos altos e baixos José ele não passou. Primeiro, tinha o ódio dos seus irmãos, tinha a inveja dos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos. Talvez naquele momento ele não estava compreendendo o agir de Deus na vida dele, do grande poder, do grande livramento do qual Deus usa ele como instrumento para poder abençoar a família dele e também a nação de Israel. Observamos aqui um ligeiro resumo da vida de José. No capítulo 37, no verso 3, ele era amado por seu pai. No capítulo 37, verso 4, era invejado por seus irmãos. No verso 18 e 36, foi vendido aos israelitas. No capítulo 39, verso 6, era favorecido pelo seu senhor. Do verso 7 até o 19, foi tentado pela esposa de seu senhor. No verso 20, do capítulo 9, verso 20, do 41 até o 13, ele foi encarcerado por Potifar. No capítulo 41, do verso 1 ao 44, ele foi elevado por Faraó. No capítulo 42, do verso 7 a 44, do verso 34, não reconhecido por seus irmãos na primeira vez que vieram. No capítulo 45, do 1 ao 15, foi revelado aos seus irmãos no seu segundo encontro. No capítulo 46, no verso 28 a 34, reunidos ao seu pai Jacó. No capítulo 50, do verso 22 ao 26, falam da sua morte. Então aqui é um ligeiro resumo da vida de José. Então toda esse resumo mostrando a grande experiência, né, que José teve que passar por permissão de Deus, né? Tudo isso aconteceu para que ele fosse agraciado, abençoado por Deus. Observamos que José é um tipo de Jesus. Vamos ler lá Gênesis 37. Gênesis 37. Gênesis 37 e versículo Gênesis 37, versículo 3. Diz assim um texto: Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 20. João capítulo 5, verso 20. Diz assim um texto da Bíblia:
porque o Pai ama seu Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Observe que assim como Jacó amava José, também Deus usou Jesus, dizendo também que amava seu Filho Jesus Cristo. Observe também que José teve também o ódio de seus irmãos. Da mesma forma também Jesus também tinha lá os seus irmãos também que o odiavam. Observe que José do Egito, ele foi tentado. Também Jesus também foi tentado, conforme Mateus capítulo 4, verso 1. Observamos também que Deus usou a vida de José, abençoando com a sua paciência no sofrimento. José teve uma paciência no seu sofrimento. Também Jesus também teve paciência também. Lá em Tiago capítulo 5, verso 11. Observamos que também José foi elevado, né? Foi exaltado por Faraó. Também Jesus também foi exaltado também, conforme Marcos 16, 19. Observamos que seu matrimônio com a mulher gentílica, durante a rejeição dos seus irmãos. E também Jesus vai casar com uma noiva chamada igreja. E esta igreja, ela é a união de judeus que o professaram como Salvador. Também uma nação gentílica que não conhecia o seu nome, mas foi revelado para essa nação gentílica, Jesus Cristo. E esta nação também recebeu ele como seu Salvador. Observamos a nação gentílica junto com a nação judaica, né? Nós sabemos que não é todos que ainda o aceitaram como seu Salvador, mas ali deu uma ideia. Da mesma forma como José casou com uma mulher gentílica, Jesus ele vai casar com a sua igreja, que é também um povo gentílico. Mas agora vai acontecer as bodas do Cordeiro. A palavra de Deus é bem clara quando diz que nós estamos vivendo a plenitude da graça. Hoje, através da graça, é pregado o Evangelho. Hoje, através da plenitude da graça, é dada a oportunidade para o ser humano em aceitar Ele como seu Salvador. E nós observamos, quando o homem abre o seu coração e sua mente, e com a sua boca confessa como seu Salvador, naquele momento está havendo, melhor dizendo, está se aproveitando daquela oportunidade que a graça está dando ao ser humano, que o recebe como Salvador. Temos reconhecimento que realmente nós somos realmente falhos, fracos, cheios de pecado, mas através do sangue de Cristo, que Ele nos purifica de todo pecado, nós podemos, através de Cristo, por meio dele, alcançar a redenção, o amor de Deus, a justificação, a regeneração, a glorificação, e também naquele grande dia, ao toque da trombeta, este povo que aceitar Ele como Salvador vai se encontrar com eles nos ares. E quando chegar nos ares, a Bíblia deixa bem claro que nós iremos participar de um tribunal de Cristo, onde nós vamos não ser julgados para uma condenação, mas como todo trabalhador é digno do seu salário. O que acontece? Naquele tribunal é o ajuste de conta, é o pagamento, é o galardão que a igreja do Senhor irá receber. Após isto, vai acontecer o casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor para sempre. No céu, e vai estar acontecendo nas bodas do Cordeiro. Na terra, durante 7 anos, haverá
a grande tribulação. Então isso é uma forma bem sintética do que vai acontecer futuramente. Louvado é o nome do Senhor para sempre. O seu matrimônio com uma mulher gentílica durante a rejeição dos seus irmãos. Olha o que aconteceu com Jesus. Não parece algo tão similar? Sim ou não? Não parece? Assim como durante o momento que os seus irmãos estavam rejeitando José, ele casou no Egito com uma mulher do Egito. Jesus, ele veio. Ele mesmo veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para o que era seu. Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Assim como também José foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas Jesus seleciona 12 homens para levar a sua palavra de salvação. Mas diz: vamos se preparar, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles obedeceram, foram para Jerusalém.